Dando sequência então ao conteúdo de instalações elétricas, vamos falar sobre a previsão de tomada em um projeto elétrico, segundo a NBR 5410. Então, em locais de habitação, os pontos de tomada devem ser determinados e dimensionados de acordo com o item 9.5.2.2 da norma. O que fala, então, os subitens ou os itens desse tópico da norma? Primeiro, o número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí atribuídos, observando no mínimo os seguintes critérios. Então, basicamente, o que a norma, a NBR 5410 fala é dos padrões mínimos que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz o dimensionamento de um projeto elétrico. E cada peça da casa, cada tipo de cômodo tem sua característica específica em relação à determinação de quantidade de pontos de tomada e de potência dessas tomadas. Em banheiros deve ser prevista pelo menos um ponto de tomada. Então existe uma regra mínima aí já que no banheiro tem que existir pelo menos uma tomada próxima ao lavatório, atendidas as restrições do item 9.1. Esse item 9.1 ele trabalha basicamente a questão de segurança dentro de um banheiro. Porque no banheiro é mais pela questão de umidade, entre outros fatores, existe uma probabilidade maior de se levar um choque elétrico. Então, a primeira regrinha é essa. Em cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviço, cozinhas, área de serviço, lavanderia e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 metros de perímetro ou fração, sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo duas tomadas de corrente ou ponto de iluminação. Então, vindo aqui para o nosso projeto exemplo, a gente fez exatamente isso. Aqui a gente tem então o lavatório e próximo a esse lavatório a gente tem uma tomada. Essa tomada essa simbologia baseada na NBR 5444, que essa simbologia representa uma tomada alta, essa simbologia uma tomada baixa e essa simbologia aqui ela representa uma tomada média em relação à altura, tá? Então, seguindo os padrões mínimos de tomada, então a gente tem aqui então no nosso banheiro uma tomada próxima ao lavatório do banheiro. Em relação à cozinha, o que ele fala? Que tem que ter uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro. Porém, dessas tomadas tem que ter pelo menos duas acima da bancada. Então, essa parede que tem 3,5 metros de comprimento, exatamente a mesma que essa, então, ou seja, né, considerando essas duas paredes, nesse ambiente tem que ter pelo menos duas tomadas. Essas duas paredes têm 4 metros, então mais duas tomadas. Como existe a fração de 1 metro, ou seja, 1 metro a mais, então seria mais uma tomada. Então, no mínimo, nesta cozinha, baseada em suas dimensões, a gente tem que ter pelo menos 5 tomadas. Então, foi o que a gente colocou aqui então, no nosso projeto. Uma tomada nessa parede, uma tomada baixa nessa parede, uma tomada baixa nessa parede, uma tomada média próximo ao refrigerador e, conforme cita a norma, duas tomadas acima da bancada, que no caso é aqui. Em varandas deve ser prevista pelo menos um ponto de tomada. Admite-se que esse ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não comportar o ponto de tomada, quando não comportar seu ponto de tomada, quando sua área for inferior a 2 metros quadrados ou ainda quando sua profundidade for inferior a 80 centímetros. Então, seguindo a norma, toda varanda tem que ter pelo menos um ponto de tomada, que não necessariamente precisa ser
Varanda. Então, para exemplificar essa questão aqui também, a gente considerou aqui como sendo uma varanda, supondo que aqui fosse a profundidade. Então, essa profundidade aqui é superior, ela tem praticamente 4 metros de profundidade, essa varanda. Então, não atende aquele requisito da norma. Tem área superior a 2 metros quadrados. E considerando que essa varanda aqui não seja coberta, enfim, não tenha uma área coberta, isso impediria, então, a colocação de uma tomada nesse ambiente. Contudo, em função disso, essa tomada foi colocada próxima ao acesso da varanda. Então, dando sequência. Em salas e dormitórios, deve ser previstos pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Observação. Particularmente no caso de sala de estar, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para alimentação de mais de um equipamento, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomadas julgada adequada. Então, a regra principal é essa, uma tomada a cada 5 metros de fração, porém, especificamente na sala de estar, como normalmente tem um rack, tem uma estante onde se comporta mais que um equipamento elétrico, ou mais que um equipamento eletrônico, como televisão, um home theater, um DVD, enfim, vários equipamentos. Então, por isso que existe essa observação aqui na regra. Então, voltando lá para o nosso AutoCAD, a gente tentou fazer algo similar a isso então aqui no nosso projeto. Essa sala de estar, ela tem uma parede de 5,30 metros, essa outra parede de 5, mais 5,30 e mais 5 metros aqui. Então, ó, nesse caso, a gente tem 20,6 metros quadrados, 20,6 metros de perímetro, o que daria uma quantidade mínima de 5 tomadas. Em função daquela observação, embora tenha que se dividir no perímetro todas as tomadas, se colocou mais aqui, supostamente onde vai estar o nosso rack, ou a nossa estante, se colocou mais tomadas nessa parede e distribuiu o restante então no resto da edificação. A mesma coisa acontece aqui no nosso dormitório, que tem um perímetro de 15 metros quadrados, o que seria necessário então no mínimo 3 tomadas. Então, aqui estão as 3 tomadas do dormitório. Em cada um dos demais cômodos e dependências da habitação, deve ser prevista pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependências for igual ou inferior a 2,5 metros quadrados. Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência a até 80 centímetros no máximo de sua porta de acesso. Um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25 metros quadrados e igual ou inferior a 6 metros quadrados. Então, a diferença desse item para esse item, ou melhor, dessa observação para essa observação, que nesse caso aqui a tomada, quando tiver entre essas áreas, deve estar posicionada no cômodo e não externamente a ele. Um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro se a área do cômodo ou dependência for superior a 100 metros quadrados. Então, quando o cômodo ultrapassa 6 metros quadrados de área, a gente segue a mesma regra dos quartos e sala de estar para a instalação das nossas tomadas. Então, aqui no nosso projeto, verificando os outros cômodos, o que a gente tem? A gente tem um corredor aqui de 3,5 metros por 1,5 metros, então ele entra
na regrinha do entre maior ou igual a maior que 2,5 metros quadrados e inferior a 100 metros quadrados. Então, ele obrigatoriamente, seguindo a NBR 5410, ele tem que ter uma tomada, que a gente posicionou aqui, uma tomada média próxima à porta. Qual que é a posição da tomada nesse caso? O posicionamento dessa tomada vai ser em função da aplicação dela basicamente. Aqui a gente tem outro corredor com uma área inferior a 2,5 metros quadrados. Então, a título de regra, não necessitaria ter uma tomada nesse local, poderia estar em outro local, mas para atender esse local, mas foi colocada então uma tomada aqui neste corredor. In-house de serviços, salas de manutenção e salas de equipamentos, tais como casa de máquina, sala de bombas, barriletes, locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral. Aos circuitos terminais respectivos deve ser atribuída uma potência de no mínimo 1000 volt ampere. Então essa questão é basicamente em locais onde a gente vai utilizar possivelmente equipamentos de maior potência. Então por isso o mínimo no caso dos 1000 volt ampere. Quando um ponto de tomada for previsto para uso específico, deve ser a ele atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado ou a soma das potências nominais do equipamento a serem alimentados. Quando valores precisos não forem conhecidos, a potência atribuída ao ponto de tomada deve seguir dois dos seguintes critérios. Então, um ponto de tomada específico, basicamente que aquele ponto de tomada vai ser utilizado exclusivamente para alimentação ou de um equipamento específico ou de um grupo específico de equipamentos. Não pode ser utilizado, não é uma tomada, não é um plug que eu simplesmente vou lá e, em função da necessidade, troco o equipamento que vai ser alimentado por aquela tomada. Justamente por isso que se fala em tomadas de uso específico. Então, se eu porventura não ter uma certeza da potência daquele equipamento, eu posso seguir outros dois critérios. Potência ou soma das potências de equipamentos mais potentes que o ponto pode vir a alimentar. Potência calculada com base na corrente de projeto e na tensão do circuito respectivo. Os pontos de tomada de uso específico devem ser localizados no máximo a 1,5 m do ponto previsto para a localização do equipamento a ser alimentado. Normalmente, essa questão de, numa residência, essas tomadas de uso específico basicamente vão se restringir a equipamentos de maior potência, como por exemplo um chuveiro e ar-condicionado. Os pontos de tomada destinados à alimentação de mais de um equipamento devem ser previstos com quantidade adequada de tomada, que é basicamente aquela mesma ideia que a gente tem lá nos pontos de habitação. A potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores. Então a gente sempre se baseia pelos equipamentos que aquelas tomadas virão a alimentar. Caso eu não tenha certeza e não saiba aquelas potências, eu posso seguir, ou eu posso determinar que no mínimo a potência de projeto daquelas tomadas serão em banheiros, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, locais análogos, no mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada, até 3 pontos de tomadas e 100 VA por ponto de tomada excedente, considerando-se que cada um desses ambientes separadamente. Quando o total de tomadas no conjunto desse ambiente for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição da potência seja de 1.600 volt-ampere por ponto de tomada até 2 pontos e 100 volt-ampere por ponto de tomada para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente. Então, nesses ambientes onde normalmente tem equipamentos de maior potência, por exemplo, no banheiro, possivelmente vai ser utilizado o secador de cabelo. Numa cozinha,
Pode-se utilizar um forno elétrico, um próprio micro-ondas tem uma potência um pouco maior. Então tem que se considerar, quando eu vou projetar a tomada para esses equipamentos, a potência dos equipamentos, ou no mínimo dessa regrinha aqui. Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Então aqui, seguindo basicamente essas regrinhas, no banheiro, nessa tomada próximo ao lavatório, considerei como sendo essa tomada de utilização de um secador de cabelo, que tem uma potência que varia, mas aproximadamente de 3.500, 3.600 watts. Arredondei para cima para 4.000 VA. Chuveiro também, que tem essa potência aproximada, né, de 6 VA, então considerei a potência dessa tomada como sendo 6 VA. Na cozinha, em função da utilização de equipamentos de maior potência, o que foi feito aqui? Considerou-se a corrente da tomada. Então, normalmente, comercialmente, a gente tem tomadas de 10 amperes e de 20 amperes. Então, nesses pontos aqui, a consideração, o que se considerou para determinar a potência daquela tomada, basicamente, é como sendo uma tomada de corrente, onde eu considerei que a potência dela em função da máxima corrente da tomada. Então, qualquer equipamento até 10 amperes vai poder ser alimentado por essas tomadas sem ter nenhum risco de segurança ou até de deterioramento, tanto da tomada quanto da sequência do circuito. Então, de forma geral, é basicamente isso que a NBS 5410 nos fala em relação à determinação dos pontos de tomada em um projeto elétrico.